Amém, amém. Tudo bem com todos vocês? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. É uma honra poder estar com vocês hoje de noite e compartilhar algo que Deus colocou em meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e o versículo 32 diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Como a meditação é para ser breve, vamos ser bem sucinto aqui, mas tem alguns princípios muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o primeiro deles é que Jesus está falando com Simão. Quem era Simão? Pedro. Quem era Pedro? Pedro era uma pessoa que havia sido chamada por Jesus. Tinha um chamado da parte de Deus para a vida de Pedro. Ele foi chamado, Jesus chamou ele pelo nome e disse: vem e segue-me. Então existia um chamado da parte de Deus para a vida de Pedro. Pedro era um discípulo e um servo do Altíssimo. Pedro era alguém que tinha caminhado já um determinado período, aproximadamente 3 anos, com Jesus, e teve experiências com Jesus. Ele viu coisas que Jesus fez, ele ouviu muitos ensinamentos de Jesus, e ele também fez parte da vez que Jesus deu autoridade para os discípulos e enviou os discípulos a pregarem na região. E ele voltou espantado com aquilo que Jesus tinha feito através da vida deles, dos discípulos. Então Pedro era alguém que tinha andado um determinado período com Jesus e já tinha experiências. E eu trago isso para nós. Nós somos pessoas que, aqui pelo que eu vi, todo mundo que está participando já aceitou Jesus, já teve experiências com Jesus, já vivenciou milagres, já presenciou coisas sobrenaturais da parte de Deus. E é a essa pessoa que Jesus diz: Simão, Satanás te pediu para te peneirar como o trigo. O que é peneirar o trigo, meus irmãos? Alguém já pesquisou sobre isso? Alguém já viu sobre isso? Peneirar o trigo, na verdade, é tirar a palha, é limpar, é tornar puro, é ficar só a essência da semente, do grão, do trigo. É limpar, é purificar ele. E isso geralmente é através de uma peneira. O que é uma peneira? Você vai sacudindo, vai soprando, o vento vai tirando a palha e o grão vai caindo limpo. Tem a ver nas nossas vidas com uma aplicação tem relação com ser provado, ser submetido a alguma prova. E o que é ser submetido a alguma prova? Ver se a pessoa está preparada para seguir. Eu me animo a dizer que nenhuma prova tem o objetivo de reprovar. Ela tem o objetivo de aprovar, mas quem precisa ser aprovado é quem está passando pela prova. Tem o objetivo de separar aqueles que estão preparados daqueles que não estão preparados. E aqui, quando fala de separar a palha do trigo, na verdade a gente está falando de separar alguma coisa que está em nós, que faz parte de nós, ou fez parte de nós até o presente momento. Só que nesse momento passa a não ser mais proveitoso. Do que eu tô falando? A casca serviu por um determinado tempo para proteger a semente e para permitir que a semente fosse crescendo até que ela chegasse ao ponto de estar madura. Só que chega um momento que a casca não tem mais serventia e ela precisa ser tirada para que o propósito da semente possa ser atingido, que é virar alimento. O que foi importante para proteger a semente do trigo até o momento que foi a casca, agora passa a não ser mais importante, nem mais necessário, e na verdade dispensável, totalmente dispensável, para que a semente possa alcançar o propósito pelo qual ela foi criada. Complicado, hein? Alguma coisa que faz parte de nós agora, ou fez parte até o presente momento, agora precisa ser eliminado porque agora não é mais bênção nas nossas vidas.
Vamos pensar em algumas coisas, coisas boas que agora precisam ficar de lado. A proteção dos pais, o sustento dos pais, como é bom ter a proteção do pai. O pai protege o filho, o pai cuida do filho, o pai sustenta o filho, o pai dá alimento para o filho. É muito bom. Fora da casca, o grão fica exposto, ele não tem mais aquela proteção, só que é necessário. A proteção dos pais foi muito boa até um determinado período. Agora o grão precisa ser exposto e deixar de ser menino e assumir responsabilidade de homem. Paulo falou sobre isso. Antes eu andava como menino, agia como menino, pensava como menino. Agora eu preciso assumir as minhas responsabilidades como homem, me posicionar como filho de Deus. Coisas que não foram tão boas. A casca, ela prende o grão fica preso dentro da casca. O grão não tem a liberdade, ele precisa ficar sujeito à casca. Só que olha o mistério que tem aqui. Dentro da casca, enquanto está dentro da casca, o grão ainda não está preparado para o propósito pelo qual ele foi criado. O grão ele fica dentro da casca, preso, sem liberdade, sujeito à casca, até o momento em que ele precisa se separar da casca para que ele possa alcançar o propósito dele. E se esse tempo é antecipado, o grão fica mirrado, ele não serve. Tem um tempo de maturação até que o grão possa ser extraído da casca e alcançar o propósito pelo qual ele foi criado. Só que tem um detalhe, o processo de separação entre a casca e o grão é dolorido. Algo que pareceu tão bom até o presente momento, se o grão pensasse, puxa, a casca me protegeu até agora, por que eu preciso me separar da casca? A casca me protegeu até agora eu tenho que me separar da casca. Sim, porque agora a gente não fala mais do propósito do pé como um todo, a gente está falando do propósito individual da semente que estava dentro da casca. A casca cumpriu o seu propósito, agora é a vez do grão cumprir o seu propósito. E essa separação, eu creio que ela muitas vezes ela acontece quando a gente passa por lutas, por adversidades, por dificuldades, por decepções, por frustrações, por dores. Porque quando a gente passa por essas situações, parece que a gente precisa alcançar um patamar diferente de fé e a gente busca um crescimento, a gente busca uma intimidade maior com Deus e a gente se sujeita a sair da casca, que é necessário. E aí quando o grão está fora da casca, que parece que a liberdade veio, parece que vem um alívio por estar cumprindo o propósito pelo qual foi criado, tem um detalhe. O grão ainda precisa passar pela moagem. Ele ainda precisa ser moído, triturado para que possa virar farinha e posteriormente alimento. E Jesus fala aqui que Satanás pediu Pedro para o peneirar. E o que Jesus fez diante dessa situação? Jesus sabia que Pedro precisava passar por esse processo. Jesus sabia que não podia privar Pedro disso, que isso era importantíssimo para que Pedro pudesse alcançar o propósito pelo qual ele foi criado. O que Jesus fez? Jesus diz, Pedro, eu orei a Deus para que ele não permitisse que a tua fé desfalecesse. Eu não orei para que Deus impedisse você de passar pela dificuldade, pela prova, pelo rompimento, pela separação, pelo crescimento apertado dentro da casca, mas eu orei para que Deus não permitisse que a tua fé se desfalecesse. A prova, ela forja verdadeiros soldados, verdadeiros guerreiros, que não se freiam diante de uma dor, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, mas seguem firmes pela fé, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que a separação venha, mesmo que a dor venha. Por quê? Porque eles estão convictos da palavra e da direção que Deus deu para eles. E independentemente das adversidades, eles seguem firmes. As provas, as dificuldades, elas forjam verdadeiros soldados. E hoje em dia nós precisamos ser soldados. Eu estava comentando hoje com alguém que a gente vive um tempo em que as pessoas não são resilientes, elas não aguentam, qualquer adversidade elas mudam.
Não está dando certo aqui, Deus me deu uma direção, eu vou seguir, mas não deu tão certo de primeira, vamos fazer outra coisa. Não foi Deus. Elas não têm intimidade com Deus o suficiente para reconhecerem que foi Deus que deu aquela direção, e mesmo que tenham, quando a adversidade vem, elas se reprimem ou até mesmo mudam a direção. Nós precisamos ser forjados pelas dificuldades. E olha só como Jesus termina. E tu, quando te converteres... Peraí, mas Pedro não estava andando com Jesus já há um tempão? 3 anos é muito tempo. Pedro não tinha tido experiências com Jesus já? Pedro não tinha participado de milagres na vida de outras pessoas? Pedro não tinha ficado espantado com a autoridade que Deus ou que Jesus deu para ele, e quando ele foi junto com os outros discípulos e voltou, viu e comentou os milagres que tinham acontecido? E Jesus ainda diz para ele: quando tu te converteres. É pesado isso que Jesus diz. Só que essa prova, ela foi necessária. Essa prova aqui, pela qual Jesus falou para Pedro que ele passaria, ela era necessária para formar uma conversão genuína na vida de Pedro. Infelizmente, muitas vezes a gente estufa o peito e diz: eu vou seguir Jesus independente de ser debochado, independente das dificuldades, independente de problemas, eu vou seguir Jesus. Mas quando os problemas vêm e começam a apertar, a gente tenta dar uma escapadinha, porque é desconfortável. O processo, muitas vezes, na maioria das vezes, é muito desconfortável. Só que o processo é necessário para que a semente alcance o propósito pela qual ela foi criada. Agora, depois da prova, Pedro, se você for aprovado, o que ele diz? Fortalece os teus irmãos. Eu gosto de dizer isso, que um dos propósitos e o principal propósito de Deus para as nossas vidas é que de alguma forma a gente possa contribuir na vida de outras pessoas, impactando a eternidade delas. Então, se Deus tem permitido que você passe por provas, por dificuldades, por lutas, se Deus tem desenhado diante de ti a separação de algum cordão umbilical, talvez até mesmo, é porque Deus tem um propósito maior na tua vida. É porque você precisa sair da casca e alcançar o propósito que Ele tem para a tua vida. Não é fácil, mas nós precisamos aprender a perseverar, confiando no processo que vai nos levar ao propósito pelo qual Deus nos criou. Se as lutas vierem, se as dificuldades vierem, não desista, não mude a direção, dobre os joelhos. Deus, é tu que estás comigo, eu não tenho mais forças, mas eu sigo confiando no Senhor. O processo está dolorido, a separação, o sair da casca, o ser peneirado pela tua permissão não é fácil, mas eu sigo firme porque eu sei que o teu propósito para a minha vida é ser alimento para outras pessoas. Deixo essa meditação breve, curta, objetiva com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que independente dos nãos que a vida tem apresentado para cada um de nós, independente das lutas, das adversidades, da moagem, de ser moído, de sermos triturados, a gente possa seguir firme. Um amigo meu, o pastor Denis, certa vez me comentou que quanto mais a azeitona é espremida, mais óleo sai, mais alimento sai. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.